Rufato, em Flores Artificiais, um escritor, Luiz Rufato, recebe um pacote, uma correspondência de um consultor que trabalha para o Banco Mundial. Nessa correspondência tem cadernos onde ele anotou histórias que ele foi acumulando, ouvindo ao longo de muitos anos em viagens pelo exterior. Minha primeira curiosidade é saber qual era a sua proposta, enfim, sua ideia, quando você arquitetou essa maneira de narrar essa história com pessoas que contam histórias que colheram de outras pessoas. Como nasceu essa sua ideia e qual era o seu propósito? Bom, primeiro eu diria que, na verdade, eu tenho me colocado numa situação de desconforto em cada livro que eu publico. Foi assim no Eles Eram Muitos Cavalos, foi assim no projeto do Inferno Provisório, foi assim em 2 livros laterais que eu tenho, De Mim Já Nem Se Lembra, Eu Estive em Lisboa e Lembrei de Você. E em cada um deles existe, digamos assim, uma chave de leitura, né? A chave de leitura desse livro, em que inclusive está citado no prefácio, foram 2 outros livros que eu tinha publicado anteriormente, Eu Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que parte de uma entrevista que o autor do livro fez com um personagem, que na verdade é o Serginho lá em Portugal. Ele fez uma entrevista com ele e degravou essa entrevista. O De Mim Já Nem Se Lembra, que é uma história de cartas, que na verdade é uma compilação de cartas que meu irmão, quando morou em Diadema, teria enviado para minha mãe em Cataguases durante mais ou menos o período da ditadura, vai de 70 a 78. E, finalmente, este livro que são histórias que estavam num caderno do Dório Fineto, que é meu parente, que ele enviou para mim e que eu reescrevi algumas delas e publiquei neste livro. O que, na verdade, eu penso, o que eu quero, na verdade, é que o leitor participe efetivamente da construção de cada livro meu. É quase uma exigência que eu faço do leitor. O De Mim Já Nem Se Lembra, se o leitor não tiver uma participação ativa na construção do livro, realmente ele não faz sentido. Assim como também neste livro, quer dizer, por que eu chamo de romance? Algumas pessoas falam, mas isso não é um romance, é um livro de contos, tem várias histórias. Não é, porque para mim o interesse que eu tenho nesse livro é de construir uma biografia do Dório Fineto. E como é que eu construo essa biografia? Ao invés de ser falando da vida dele, eu faço com que a participação dele nas histórias dos outros se configure na própria biografia dele. Então, assim, o que eu quis com esse livro? Na verdade, eu quis a mesma coisa que eu quis com os outros livros. Primeiro, que o leitor tivesse prazer em ler o livro, isso é essencial. E segundo, que ele construísse uma história que formalmente ela está enquadrada dentro da contemporaneidade, ou seja, não é uma história de começo, meio e fim, ela é uma história construída a partir de fragmentos ou de ruínas, que é mais ou menos como entendo os nossos tempos. Flores Artificiais, o título, me parece que também é bastante significativo. Você diz no fim da introdução que você oferece ao leitor um buquê de flores artificiais. Sim. Eu queria te ouvir também sobre esse título, no que você diz a respeito de enganar o sentido e não os outros. Como o título ajuda o leitor a pensar sobre o livro também? Eu acho, assim, inclusive todos os meus títulos eles são pensados no sentido de oferecer uma chave para o leitor, né? Nesse caso, quer dizer, a chave está na própria construção do que existe em flores artificiais, né? Primeiro, que é um cruzamento de Flores do Mal com Paraísos Artificiais de Baudelaire. E isso, então, eu já dou para o leitor, olha, o leitor pense sobre isso. Segundo, que flores artificiais, como diz, não morrem jamais, né? Elas são artificiais, são bonitas, mas são artificiais. E a ideia é exatamente essa, é que, para que o leitor possa refletir sobre um paradoxo muito interessante que a literatura oferece, que é o seguinte: quanto mais artificial a história que você conta, mais próxima do real ela é. E quanto mais real ela é, mais artificial ela é. Então, o que eu estou oferecendo, na verdade, nessas flores artificiais, é a construção artificial de uma biografia real do Dório Fineto, ou pelo menos assim eu gostaria que fosse encarado. É por isso que você cita o Pirandello no começo? Então, para mim o Pirandello é um autor, eu tenho, sei lá, 8 ou 9 autores assim que eu sempre volto a eles, e o Pirandello é um desses, porque ele durante a literatura dele é exatamente uma provocação
ao leitor no sentido de ficar o tempo todo perguntando o que é real e o que não é real, né? O que a partir desses elementos da realidade você constrói de artificial ou o contrário? E ele tem essa frase que eu acho muito instigante, que é que a vida pode ser inverossímil, mas a arte não pode ser inverossímil. E assim, isso é fantástico, porque é verdade. Às vezes a pessoa chega perto de você e conta uma história que aconteceu com ela, incrível, absolutamente incrível. Se você for escrever aquela história que ela te contou, ninguém vai acreditar nela, porque é inverossímil. A arte não pode ser inverossímil. Rufato, me corrija se eu estiver errado, mas você me parece ter um projeto muito claro de literatura. Só que se a gente parar, eu fiz um pouco isso, quando eu parei para pensar um pouco apressadamente na sua obra, eu pensei, bom, tinha um projeto antes que era de recontar um pouco a trajetória do proletariado brasileiro, eu até li uma entrevista que você diz de um certo sentido épico nisso, e depois você passa a falar sobre desraizamento, enfim, as pessoas que estão deslocadas. Mas, na verdade, são dois momentos distintos do mesmo projeto ou, na verdade, é um esqueleto, uma linha que, na verdade, lá do começo com agora, você, apesar de ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, acaba falando das mesmas coisas, é um projeto contínuo literário. Então, isso é interessante também porque eu acho ótimo que a todo momento você é colocado numa circunstância em que você não sabe exatamente o que está fazendo. Quer dizer, você sabe alguma coisa, mas você não sabe tudo. Eu acho ótimo não saber tudo. Eu achava no começo também que eu estava, na verdade, era construindo uma espécie de biografia da classe operária no Brasil nos 50 anos que vão do 1950 ao final do século XX. Depois, alertado por uma leitora, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava escrevendo sobre a questão de como que essa industrialização brutal no Brasil tinha esfacelado os núcleos familiares. Que falei, é exatamente isso. Depois, uma outra pessoa que estudou os meus livros me mostrou, não, na verdade, tudo isso é verdade, mas ele faz parte de uma coisa maior ou menor, dependendo do ponto de vista, que é exatamente a questão do desenraizamento. E aí eu fui, então, rever tudo isso e eu acho que tem toda a razão. Quer dizer, o desenraizamento comporta tudo isso. Comporta a questão das famílias, comporta a questão da desestruturação socioeconômica, comporta tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, o que nós temos, esse processo de industrialização, ele foi um processo de desenraizamento, né? E aí, esse desenraizamento ele está para além da classe operária, ou seja, não são só os operários que se desenraizam, né? Mas também está para além das fronteiras do Brasil. Então, pensando desse ponto de vista e retrospectivamente, eu acho que ele é realmente um contínuo. E ele é um contínuo até mesmo no sentido assim, de que eu estava já no Estive Lisboa levando o personagem para o exterior, porque a história é de um personagem de classe média baixa que sai do Brasil e vai trabalhar em Portugal achando que a vida dele vai se modificar completamente. Então, esse movimento foi quase natural. Quer dizer, sair de Cataguases para São Paulo, de São Paulo para a Europa e da Europa para o resto do mundo foi um movimento natural. Fato, eu me lembro de ler você falando, eu acho que foi quando do lançamento do Eles Eram Muito Cavalos, da sua preocupação com o aspecto formal do livro. Uma vez que você se propunha a narrar da perspectiva do proletário, você não poderia usar o gênero romance, uma vez que ele é o gênero que fala da perspectiva burguesa. Você ainda tem isso em mente? Essa sua concepção foi mudando? Ou a sua preocupação formal ainda se assenta um tanto sobre isso, da posição que se fala? Eu, sinceramente, eu acho que ética e estética são coisas que são ligadas umbilicalmente. É impossível você desvencilhar de uma da outra. E eu acho, por exemplo, assim, que o nosso tempo... são várias questões, na verdade, envolvidas aí. Uma é a questão da percepção da realidade. Quer dizer, se você pensar em termos de física, né, a percepção que nós temos de tempo e espaço hoje é completamente diferente da percepção que nós tínhamos no começo do século XX, que é completamente diferente do século XIX, do XVIII, XVII. Então, eu acho estranho, mas é só uma estranheza minha, que nós continuemos hoje ainda
escrever romances, que na verdade romances são a percepção de espaço e tempo dentro de um invólucro, né? Com a percepção do século XIX ainda, entendeu? Sendo que nós estamos no século XXI e essa percepção nossa, minha e sua, do espaço e tempo são completamente diferentes. Isso é uma questão. A segunda questão, que envolve também a questão formal, é você perceber de onde você está falando, né? E para mim sempre foi muito claro. Eu estou falando de desenraizamento, e se eu estou falando de desenraizamento, eu estou falando de fragmentação. E se eu estou falando de fragmentação, seria contraditório ou paradoxal que os romances não fossem fragmentados. Nós estamos falando de indivíduos que não agem de uma maneira começo, meio e fim. Né? Nós temos hoje a hiperrealidade, ou seja, nós estamos pensando várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho, no meu caso especificamente, que os livros, a forma dos livros, sempre estão a serviço do que eu estou querendo dizer. Para mim é indissolúvel uma coisa da outra. Então não é um capricho meu, não é, simplesmente porque eu vejo a literatura como representação da realidade, e a realidade que eu vejo hoje é assim. Né? Eu vejo a realidade dessa maneira, fragmentada e, enfim, sem um contínuo. Rufato, para terminar, uma última pergunta que, na verdade, não tem uma relação direta com flores artificiais, ou na verdade tem, mas é que eu já li algumas vezes você falando disso, e eu acho uma experiência tão bonita que eu queria te ouvir contando de novo, que foi a primeira vez que você leu um romance, a primeira vez que você leu um livro, na verdade, que o impacto foi tão grande em você que você teve febre. É verdade. Que é magnífico pensar no poder que o livro pode ter na pessoa, né? Eu, inclusive, quando eu falo isso para as pessoas e as pessoas acham estranho, quando eu digo que eu acredito sinceramente no poder de transformação do livro, até fundei uma igreja do livro transformador, né? Uma brincadeira, mas enfim. É porque aconteceu comigo e depois eu conheci várias pessoas que aconteceu também com elas, portanto não é uma experiência única, singular, é uma experiência até meio comum, que no meu caso especificamente ela se deu de uma maneira absolutamente, digamos, inverossímil, para usar um termo que nós estamos falando. Porque o meu encontro com o livro foi um encontro que não era para acontecer. Eu entrei numa biblioteca mais para fugir de uma sensação de desconforto que eu tinha na escola onde eu fui estudar, que era uma escola pública, mas uma escola de crianças de classe média, média alta, e eu vinda de classe média baixa, eu era muito mal visto, não era aceito entre os meus colegas. E aí eu comecei a tentar ver um lugar onde eu pudesse me refugiar desse incômodo. E aí eu entrei na biblioteca um dia, que era um lugar bacana, que nunca ninguém ia lá, né, no silêncio incrível. E eu entrei 1, 2, 3, 4 vezes, acho que o bibliotecário achando que eu queria um livro, mas tivesse timidez ou vergonha de pedir. Ela um dia me chamou e me deu um livro e falou, leia esse livro e depois você devolve. E eu levei esse livro para casa. Eu, muito tímido, eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu não queria ler nada, não estava ali por isso, né? Mas então eu fui ler o livro. E eu me lembro, assim, com certeza não era mais que março, fazia um calor incrível em Cataguases, minha cidade onde eu nasci. Até o pessoal lá disse que quando alguém morre em Cataguases e vai para o inferno, só estranha a comida, porque o calor é mais ou menos o mesmo. E eu peguei o livro, abri e comecei a ler uma história que se passava a menos 25 graus, que eu não sei até hoje o que é menos 25 graus. Era de uma violência assim, incrível, porque era um assassinato de quase 200 mil pessoas ali hoje, até é curioso, porque é perto de Kiev, na Ucrânia hoje. Era um episódio da Segunda Guerra Mundial. E com personagens com nomes estranhíssimos, não dava para pronunciar nem nada. E aquilo foi tão estranho para mim, mas tão longe da minha realidade. Eu conhecia 4 cidades nessa época, 4 cidades. E aquilo foi tão fora de qualquer possibilidade de compreensão que sim, eu tive febre. Eu me lembro que aquela noite
eu fui deitar e eu suava e sentia frio, mas ao mesmo tempo estava um calor enorme. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu não estava sentindo nada, assim, não era nada físico. Ou melhor, era uma coisa física, mas não era provocado por nenhuma doença, eu sei disso. E aquela noite foi um horror, foi um terror mesmo. E só que foi uma experiência física tão interessante que quando eu devolvi o livro para a bibliotecária, ela me deu outro livro, eu já estava meio inoculado, era como se tivesse sido inoculado realmente por sei lá, uma bactéria, um vírus qualquer, porque daí para frente eu não conseguia, eu praticamente me viciei em ler, né? E viciar no sentido mais estreito da palavra. Eu, quando não tinha nada para ler, às vezes eu estava andando na rua, as pessoas deviam saber que eu achava louco, né? Porque às vezes eu andando na rua, vi um pedaço de jornal jogado, eu pegava e ia ler, para ver o que estava escrito ali. Ou, às vezes eu ficava vendo as pessoas saírem lá de uma quitanda que tinha perto da minha casa e usava jornal para embrulhar verduras, legumes. E eu ficava lá e aí no final da tarde, assim como já tinha vendido tudo, não tinha mais nada lá, eu perguntava se eles podiam me dar o resto dos jornais. Pegava esses jornais e ia ler. Às vezes eram anúncios, às vezes não era propaganda, às vezes, sei lá, não tinha nada, às vezes era coluna social, mas eu queria ler. Então, assim, para mim essa experiência foi uma experiência realmente física e daí para frente, inclusive, eu não tenho nenhuma dúvida que foi um marco divisor na minha vida. Até então, eu não tinha nenhuma dúvida de quem eu seria. Quer dizer, estava muito marcado, tudo muito claro como que eu entraria na vida, o que eu seria da vida. E no momento em que eu dei esse passo sem saber que era um passo, eu descobri que a minha vida tinha mudado completamente. Eu não sabia para onde, nem para quê, nem se era para melhor, mas sabia que eu não era mais a mesma pessoa de um dia antes. Então, para mim, essa questão da leitura, ela é realmente fundamental para eu ter me tornado quem me tornei. Não sei se melhor ou pior, mas muito diferente, certamente. Rufato, muito obrigado. Eu que agradeço.